Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia. Diz as Escrituras assim, Paulo falando na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 51, quando ele diz: eis que te digo mistério naquela época, hoje já não é mais. Eis que vos digo mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No abrir e fechar de olho, ao ressoar a última trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque este corpo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e este corpo que é mortal se revestirá da imortalidade. E quando este corpo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e este corpo que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se-á a palavra escrita: tragada foi a morte, tragada foi a morte, tragada foi a morte pela vitória. E eu acho lindo quando Paulo diz assim: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? E ele mesmo responde: o aguilhão do pecado é a lei, o aguilhão do pecado é a lei, mas graças a Deus que por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo nos deu a vitória, nos deu a vitória, nos deu a vitória. Então, amado irmão, sede firme, constante e abundante na obra do Senhor, sabendo que o seu trabalho não é em vão, não será em vão, e ele vai voltar, igreja, e ele está vindo. Será naquele dia, será como abrir e fechar de olhos, igreja, será como abrir e fechar de olhos. Nós vamos estar com ele nos ares, para sempre e para sempre. Então eu gostaria com você, nessa tarde, cantar esse mesmo louvor que a irmã acabou de cantar, que a igreja será arrebatada. Alguém crê que a igreja será arrebatada? Agora eu vou fazer outra pergunta: alguém crê que a sua família será arrebatada? Alguém crê que o seu marido, sua esposa, seus filhos serão arrebatados? Em breve Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, exaltação, te damos a graça, louvores ao Senhor. Adoração pertence a ti, adoração pertence ao Senhor, e a tua igreja está aqui nessa tarde para te adorar, para te engrandecer, reconhecendo soberania, majestade, honra, riqueza, poder, glória, tudo isso apresentado ao nosso Deus, querido Pai eterno, que se encontra presente em nosso espírito, para nos ensinar, para nos instruir e nos capacitar segundo o teu propósito para essa tarde, porque é um propósito da tua palavra para ser reverenciada, buscada com atenção e levada para que teu nome seja glorificado no meio do teu povo, porque o teu povo te adora, o povo que te busca, e o povo que será arrebatado se encontra aqui para manter firme nossa fé e manter firme aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Então te damos graças nessa tarde, pelo poder do nome de Jesus. A igreja do Senhor diz amém. Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Boa tarde. Boa tarde, igreja. Pode sentar, igreja. Aleluia. Grupo Louvor, boa tarde. Graça e paz. Vocês podem sentar. Olha para quem está do teu lado e diz assim: meu irmão, eu te amo. Olha para o vizinho do outro lado e diz a mesma coisa. Diz: eu te amo. Amém. Eu quero dizer que amo vocês. A igreja será arrebatada.
será num piscar de olhos. Gente, piscar de olhos é questão, frações de milésimo de segundo. Ao poder de Deus, a graça, não vai ser isso que eu ministrar não, mas a graça de Deus, o poder eminente dele, num piscar de olhos, levar milhões de pessoas para a eternidade, gente. Só esse Deus maravilhoso mesmo, quanto Ele é poderoso. Num piscar de olho, a igreja foi tudo arrebatada, vai ficar o som, vai ficar as cadeiras. Mas você e sua família vai. Você e sua família vai. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Eu quero externar o agradecimento, primeiramente, ao Espírito Santo. Quero agradecer a direção da igreja, na vida do pastor Márcio Magalhães e sua esposa. Quem conhece o pastor Márcio aqui? Amém, um homem de Deus, me deu essa oportunidade, e aquilo que eu recebi do Senhor, eu vou deixar aqui hoje, viu? Não vou levar para casa não, vou deixar aqui. Eu acredito que seremos impactados, fortalecidos na palavra, vamos galgar mais um degrau, porque a Bíblia dizia de fé em fé, que nós alcançamos aquilo, a plenitude do que Ele tem. Então, certamente, nesse tempo, um tempo aí de 40 minutos, Deus vai tomar nossa vida aqui e vai nos fortalecer e vai fazer o propósito que Ele tem para essa tarde, que a noite já é outro propósito. A noite já é outro propósito, como foi de manhã, e assim a gente vai levar o Evangelho segundo o propósito dele. E vamos avançar, estamos avançando. Amém, igreja? A igreja está crescendo, amém? Louvado seja Deus. Quem crê no Senhor Jesus? Quem crê nas Escrituras? Quem crê que a Escritura é a verdade? Eu também concordo. Tem um título para essa mensagem, um tema. O tema, estou passando aí para o pessoal da mídia, é Conexão Divina. Conexão Divina. É o tema, um tema simples, mas com bastante poder. Conexão Divina. Nós vamos tratar sobre conexão. Eu quero começar no livro de Jó, capítulo 5, versos 8 e versos 9. Jó, capítulo 5, versos 8 e versos 9. Louvado seja Deus. Aleluia. Jó, quinto capítulo, um livro muito conhecido, uma história narrada entre o povo de Deus e até fora de Deus, pessoas que nem são cristãos, mas fala muito em Jó. Capítulo 5, versos 8, versos 9. Vou ler esses dois versículos. A gente já orou a palavra, está aí, já na tela. Diz as Escrituras assim. Alguém está dando um conselho a Jó, e daqui a pouco vamos falar desse conselheiro de Jó. Diz assim, quanto a mim, olha que conselho legal, maravilhoso. Diz assim, quanto a mim, eu buscarei a Deus, e a Ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis. Alguém crê que Deus faz coisas grandes e inescrutáveis? E maravilha que não se pode contar. Faz chover. Hoje choveu, viu, igreja? É verdade, choveu hoje. Ele faz chover sobre a terra, envia água sobre o campo. Ponto final. É a palavra de Deus. Você já conhece um pouco, ou já conhece bastante sobre a história de Jó, um homem temente a Deus, um homem rico, um homem que tinha uma história temente a Deus, que andava nos caminhos do Senhor, porque quem falou esse testemunho foi o próprio Deus, quando disse para o diabo, tem visto meu servo Jó, homem reto, justo, piedoso, que se desvia do mal. Estava falando de Jó, um homem temente a Deus, e encontra uma adversidade que nem eu, nem você sonha nem passar perto. Jó perde os 10 filhos, perde 3.000 camelos, 7.000 ovelhas, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era o patrimônio dele, fora as casas, e todo o Oriente Médio, era o homem mais rico daquela região naquele período, para você ter uma ideia do patrimônio que ele tinha, de coisas aí, porque na época o camelo, ele tinha um excelente valor, porque era um meio de transporte. Tu já imaginou, tu tivesse hoje 3.000 carros para tu administrar, ou 3.000 motos para você administrar? Só para você ter uma ideia, eu tenho uma cliente minha que tem 10 motos, e ela vive do aluguel desses 10 motos. Imagine 3.000, e era esse homem, ele tinha toda essa estrutura, além de ter uma família com 10 filhos, também diz a Escritura. Mas um dia, a miséria do Satanás entra, mata os filhos de Jó, e toma tudo aquilo que ele tem, inclusive os servos dele, e tudo está arrebentado, inclusive, ele achou pouco, e pede para que Deus toque na saúde deles, que pele por pele dará ao homem, e Deus disse, eu entrego nas tuas mãos, porém poupa-lhe a vida. E o diabo obedeceu, mas arrebentou a saúde de Jó. E Jó já está com a vida arrebentada, está com a vida amargurada, a vida de Jó está praticamente falida, mas ele mesmo disse, eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra lá na frente.
E a mulher dá um conselho a ele. A mulher dele, tudo bem, a mulher estava amargurada, a situação não estava nada agradável. E ela diz, não sei se foi carinhosamente, e diz: continua com a tua integridade, alma amaldiçoa teu Deus e morre. Olha que conselho, gente, da mulher. É brincadeira, né? Quem queria convidar a mulher de Jó para pregar domingo aqui? Culto de casais. Conclusão, Jó chama a mulher de loucas, fala como louca, e chega até a dizer aquela célebre palavra, que tem pessoas que até cantam o louvor, né? O Senhor me deu, o Senhor levou, bendito seja o nome do Senhor. Não atribuiu a desgraça a Deus, disse: o Senhor, nasci nu, e hoje estou aqui, o Senhor me leva. Chegou até a amaldiçoar o dia dele, mas não amaldiçoou a Deus. E continuou. Mas você lembra o tema da mensagem? Conexão divina. Deus é aquele que Ele não desampara. Deus é aquele que não vai te deixar por hipótese alguma. É mais fácil nós deixarmos a Deus, mas Ele diz na sua palavra. O próprio Jesus, lá num dos últimos versículos do capítulo de Mateus, verso 28, já no final, Ele diz: eis que estou convosco até a consumação dos séculos, ou seja, todos os dias Ele vai estar conosco. Hebreus, capítulo 13, a partir do verso 5, você conhece bem, diz assim: não tenha a sua vida por avareza, contentável com o que você tem, como Ele tem dito, nunca te deixarei, jamais vou te abandonar, em hipótese alguma. Hebreus 13, 5, diz: e afirmamos confiantemente, o Senhor é meu auxílio, portanto não temereis o que poderá fazer o homem, Ele é nosso auxílio. Amém, igreja? Então não tinha possibilidade e não há do Senhor nos deixar ou nos amparar. O próprio Salmo 66, é o último versículo, verso 20, diz assim: bendito seja o nome do Senhor, que ouve as minhas orações. Ouve o quê? As minhas orações, e a sua graça não se aparta de mim. Bondade e misericórdia todos os dias estão certamente conosco. Não é alguns dias, não é no feriado, é todos os dias. A bondade de Deus, a misericórdia de Deus está todo dia conosco, todas as partes. Então não há possibilidade nenhuma de o Senhor, mesmo que estejamos passando por adversidade, por problemas contrários, por problemas e situações totalmente contrárias, em uma situação, não quer dizer que o Senhor nos abandonou ou que nos deixou. Pelo contrário, a Bíblia diz que Ele nos assiste em todas as nossas fraquezas e em todas as situações, mas Ele diz: eu sou contigo. Essa é toda uma diferença. Então Deus não desamparou Jó, Deus não desamparou esse homem, Deus não desamparou e trouxe um homem chamado Elifaz, é o nome desse homem. Na verdade, foram 3 amigos de Jó, eu vou dizer os 3, Elifaz, Jafar e Bildade, o nome é esse mesmo, Bildade, esses 3 amigos de Jó, que lá na frente Jó ora pelos 3, e a vida de Jó é restaurada. Jó passa para ter 6.000 camelos, 14.000 ovelhas, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos, dobrou, e os filhos também, e a graça de Deus, ele viveu até 144 anos, quando orou por esses homens, que um dia, Deus levantou Elifaz, e levou a Jó e disse a ele: olha Jó, vou frasear como está escrito ali, eu sei que a situação tua é delicada, eu sei que a situação tua é de amargura, mas no teu lugar, eu procuraria ao Deus. Olha que conselho tremendo. Eu procuraria a Deus e a Ele entregaria essa causa. Aí ele diz o verso 9, Ele faz coisas grandes, coisas inescrutáveis, e coisas maravilhosas, coisas inescrutáveis e coisas grandes, que não se pode contar de tantas coisas. Então Elifaz era um homem que conhecia a Deus algumas coisas, e disse a ele: olha Jó, Ele faz coisas grandes e inescrutáveis, maravilhas que não se pode contar, Jó. Ele faz chover sobre a terra, enviar água aos campos. Jó, esse Deus é poderoso, Ele pode te tirar dessa situação, Jó. Então veja que conselho de uma pessoa que estava numa situação arrebentada, mas Deus levou esse homem e disse a ele: olha, fala para ele. E ele disse: eu entregaria ao Senhor, eu entregaria a Deus, e um excelente conselho. E a Bíblia vai continuando a história de Jó. Jó não se desviou, mesmo Jó sem conhecer a Deus, porque ele vai dizer lá na frente, ele vai dizer: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, eu não te conhecia como estou vendo agora, eu não te conhecia, mas hoje conheço. Então ele disse: bem sei que os teus planos, que os teus projetos, que tudo que o Senhor preparou, jamais serão frustrados. É o último capítulo 42, versos 2. Jamais serão frustrados os teus planos, bem sei. E a vida de Jó mudou. Conexão divina, igreja. Eu não sei o que tu está passando.
Eu não sei o que você está passando, mas uma coisa é certa, Deus está te assistindo. E talvez você esteja muito bem, glória a Deus. Talvez você esteja com sua vida respaldada. Mas verifique as pessoas que chegam junto de você. Verifique as pessoas que estão junto de você. Porque Deus pode estar te usando essas pessoas para o louvor dEle e trazer um crescimento para você ministerial, para trazer um crescimento para você na sua vida pessoal, na sua vida financeira e outras plenitudes que Deus pode utilizar. Eu vou citar algo aqui que aconteceu a semana passada, para você ter ideia o que é uma conexão divina e o que é uma honra divina. Para vocês terem uma ideia. E agora, peguei esses gravetos que mais pareciam os pés de galinha, peguei esses gravetos aqui, cozinhamos e vamos comer e vamos morrer. Ou seja, ela e o filho com sentença de morte. Mas Deus levantou uma conexão divina para mudar a história dela. Mudou a história e a mulher disse logo: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus. Olha a honra para a vida de Elias. Ela não desprezou um profeta. Ela não jogou fora o profeta que Deus mandou. Ela disse: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus. A tua serva foi humilde, não tem nada, tem um pouquinho de azeite aqui, rapaz, e um pouquinho de farinha. Dá uma olhada aqui, tem esses gravetos que parecem mais pé de galinha. Estou já cozinhando tudo aqui. A situação era essa. E ela chega ao ponto de dizer isso, aí ele entra, aí ele diz: assim diz o Senhor. Alguém crê em Deus? Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: não se faltará, não se acabará a farinha da panela, nem o azeite da botija, até que venha chover. Ou seja, fartura entrou naquela casa, onde havia morte, chegou fartura, a coisa mudou, o sistema mudou, a coisa estava em outro nível. A mulher agora vai comer e beber, e agora vai desfrutar, porque deu valor a uma conexão divina, algo que chegou à vida dela, algo que aconteceu para a vida dela. Honra, ter a humildade de compreender as coisas quando vem de Deus e quando não vem. Vem acontecer, disse: rapaz, esse homem é de Deus. Foi o que aconteceu lá na Sunamita, o que aconteceu com ela. Olhou aquele homem e disse: rapaz, vamos fazer algo por esse homem, vamos fazer aqui um pequeno apartamento para ele, não é apartamento está escrito, mas um pequeno, aqui uma sala, aqui uma parte. Honrou, ele disse: rapaz, essa mulher fez tantas coisas, então vê o que ela precisa. Aí Geazi está ali agora. Aí Geazi disse para ela: se ela não tem filho não, e o marido dela é um pouquinho velhinho, viu? Aí ele disse: diz a ela que dentro de um ano ela vai ter um filho. Fazer algo sobrenatural, conexão divina, abençoar a vida daquela mulher. Aquela mulher mesmo tendo tudo e não tinha um filho, recebeu o que não tinha. Deus honrou e abençoou a vida daquela mulher. E quando morreu, o profeta foi lá e ressuscitou. Uma conexão divina, igreja. Está no capítulo 2 Reis 5, e assim sucessivamente. Eu que não dizer de uma moça, quando eu chegar lá no céu, eu vou querer conhecer essa moça, a serva de Naamã, escrava de Naamã, da esposa de Naamã, um homem de guerra, um general de guerra, um homem poderoso, um general da Síria, porém leproso. E ela diz uma coisa linda, quando ela diz assim: ela é escrava, está lá a serviço, não tem salário, não tem regime CLT, não tem nada, estava ali como escrava, longe da sua família, talvez amargurada, podia estar tudo isso, tudo junto, estava longe da sua família. Ela diz assim para a mulher: minha senhora, oxalá, quer dizer, tomara, que o meu Senhor, está falando para Naamã, que o meu Senhor estivesse lá com o profeta lá em Samaria, e ele seria curado. E quando sabe que Naamã recebeu o conselho da escrava e foi curado, e levou a comitiva e chegou lá, e Naamã disse para ele, e Eliseu disse para ele: não quer nem receber, vai lá e toma 7 banhos, 7 mergulhos no Rio Jordão. E ele disse: rapaz, ele não podia ter me recebido melhor, olha, desprezando a conexão, ia morrer leproso, viu? Ia morrer cheio de ferida, cheio de pereba. Aí ele muda a história. Meu pai, o papai disse: meu pai, eu pedisse coisa difícil, o senhor não teria feito? Ouro, prata, tantas coisas. O senhor pediu para dar um mergulhozinho ali no rio, ali no Jordão. Eles tinham a Fafa, tinha a Abana, rio lá de Damasco, muito melhores do que esse. Não, papai, o negócio é o que o profeta mandou. E lá no capítulo 20 de 2 Crônica, parte 20 do 2 Crônica, já no final, a parte B, diz: crê nos profetas, prosperareis. Crede em Deus e estareis seguro. Está escrito na palavra do Senhor. E ele resolve tomar os mergulhos lá no Jordão. Resultado da história:
Cura divina por causa de uma conexão divina. Cura divina por causa de uma conexão. A vida de Naamã mudou a história. A lepra que não tem a cura foi curado. 7 mergulhos, não precisou tomar nem a medicação. Conexão divina. E começou a conexão divina dentro de casa. Uma serva, uma escrava, uma moça que a Bíblia não dá nem o nome. Mas é que ela disse, tomara, oxalá que meu Senhor fosse a Samaria, e lá tem um profeta, e lá ele ficaria curado. E ficou curado. Uma moça estava lá como escrava, mas Deus levantou ela como conexão para a vida daquele homem. Vamos ter atenção nesse período isso aí. Quantas palavras, quantas conexões, quantas coisas Deus tem preparado. Eu aqui nessa igreja, eu não vou nem citar, porque eu vou esquecer o nome de alguns. Quantas conexões maravilhosas tem me abençoado aqui, igreja. Quantas pessoas maravilhosas, quantas pessoas que Deus colocou no meu caminho para me abençoar, para fazer-me crescer em tudo, para a glória da minha família, em tudo, igreja. Pessoas que pegam em oração comigo. Eu não posso desprezar essas coisas. Eu tenho que honrar. O que dizer de Josué, servo de Moisés, aquela grande obra, mais de 3 milhões a igreja. O pastor Moisés, não é o Moisés daqui não, é o Moisés da Bíblia. O Moisés, o libertador, mais de 3 milhões. A Bíblia fala, o capítulo 33, versos 11 do livro de Êxodo, você conhece melhor do que eu. Diz as escrituras assim, falava o Senhor a Moisés face a face, como fala um amigo. Olha a intimidade do homem. Falava com isso daquela época, onde o Espírito Santo ainda nem habitava no homem, só vinha sobre. E a Bíblia diz que falava o Senhor a Moisés face a face, como fala um amigo. Continua o texto. Aí diz assim, e Moisés foi ao arraial, e lá encontrou o seu servo. Aí dá o nome do cara com características: Josué, servidor, Josué, filho de Num. Porém, não se apartava da tenda, não saía da tenda. Olha que conexão tremenda. Deus traz Josué para apoiar o homem, ele não se aparta da tenda. Sabe o que é que eu aprendo com isso aí? Não te aparta da tua igreja não, viu? Foi falado hoje de manhã aqui, viu? Não te aparta da tua tenda não, foi colocado aqui. Fica na tua tenda, não sai da tenda não. O pastor pode até ter dado uma viajada para falar com o Senhor, mas fica na tua tenda. Se Deus não mandou você viajar, fica aqui. Aqui você adora, aqui você tem uma condução coletiva na presença de Deus, porque a Bíblia diz assim que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos lados do nosso Deus. Agora uma palavra para quem já está acima de 60 anos de idade, que eu já estou chegando lá, diz assim, na velhice ainda darão frutos, e estarão cheios de seiva e de verdor. Para quê? Para proclamar que o Senhor é reto, para anunciar que o Senhor é reto, para proclamar que Ele é a nossa rocha, e que nele não há injustiça. Olha o propósito, olha as conexões. Então Josué muda a história dele, e quando Moisés parte para a glória, quando Moisés parte para o Senhor, quem é que assume? Aquele cara que estava na tenda, aquele cara que não saía da tenda, o filho de Num, o que estava na tenda, o que estava lá, guardando e dizendo, quando Moisés chegou, disse, olha, está tudo ok, viu? Aqui não nada demais, a gente cuidou das coisas, cuidou do diaconato aqui de Israel, o som de Israel está legal, está tudo beleza, tudo tranquilo, pode continuar lá com o seu papo com Deus, fica tranquilo. E não se apartava, lá na frente ele assume a própria a igreja de Israel, e ele não assume só, né, que ele tem outro parceiro, tem outra conexão, Caleb, outro homem de Deus, outro homem que estava com 85 anos, eu me sinto com 40, homem, eu me sinto como 40 anos, quando me fez a promessa, então me dá Hebron como herança, foi falado lá em Cades de Barneia, e eu fui, e eu quero Hebron, e foi, e, inclusive Davi reinou 7 anos em Hebron, conexão divina. Quantas conexões, quantas coisas maravilhosas, quantas coisas Deus prepara para nossas vidas. Deus não desampara, Deus está conosco. O Senhor é a nossa força, a nossa luz. Ele levanta sobre nossa vida, por maior que seja a nossa dificuldade, por maior que sejam os problemas, o Senhor é conosco. A Bíblia diz que Jesus, quando começou o ministério dele, estava em oração, está lá em Marcos 3, que não me fala a memória, o 13, versículo, diz que ele estava em oração, se reuniu e fez o quê? Ele chamou os para si, ele escolheu as pessoas para a vida dele. Para quê? Para honrar aqueles homens, para que aqueles homens crescessem, para que aqueles homens mudassem a vida dele, para que aqueles homens avançassem. Lamento, alguns não, um não quis,
decidiu não honrar a conexão que tinha chegado do próprio Jesus Cristo. Então temos que ter o cuidado e o zelo das coisas que Deus está colocando na nossa vida nesse dia. Jesus tem pressa, está voltando, não tem uma data exata, nem você tem, mas que Ele vai voltar, vai, a igreja vai ser arrebatada, e temos que estar preparado e contido, para a gente poder manter as conexões que Deus preparou para mim e para a sua vida, porque a conexão é uma questão de honra. Nesses fios aqui passa eletricidade, aprendi isso ontem com o pastor Júnior, passa eletricidades aqui, aí quando ela chega naquele ponto, ela joga as luzes, todo o som aqui, toda a parte, mas se você pegar ali uma tesoura e cortar, acabou-se tudo. Sabe como é que corta essas coisas? Quando a gente quebra essa conexão, quando a gente desonra aqueles que os homens colocaram nas nossas vidas, quando Deus faz algo nas nossas vidas e nós desonramos, cortar daquele fio, não adianta, as luzes se apagam, meu irmão, as coisas não funcionam, e depois queremos reclamar com Deus. Há anos atrás, eu vou falar publicamente, logo no início do meu ministério, já teve aqui nessa igreja, pastor Ricardo Nazário, irmão de Marquinho, começando meu ministério, tinha acabado o rema, o pastor Emílio chamou e disse: Silvio, vá cuidar de uma congregação. Aí isso está certo, mas você vai primeiro ajudar o líder lá. Era uma congregação, não, era uma casa, era uma conexão, não tinha 10 pessoas, e eu ajudava esse homem, e eu ajudava a esposa dele, e lá na frente eu tomei conta dessa congregação, lá na frente Deus começou a me prosperar, e eu sempre dizia, olha, o segredo disso tudinho é que eu honrava aquele casal que Deus colocou na minha vida, viu? Era esse o segredo é a honra, e hoje ainda, por eu estar num local como esse, é que eu comecei nas pequenas coisas que Deus colocava na minha vida, e eu comecei a honrar, sabia já o que era submissão à autoridade que estava sobre a minha vida. Então Deus estava me preparando um casal com menos de 10 pessoas, para a gente cuidar, para que amanhã eu pudesse honrar a vida de pessoas que estão tomando conta de 500, honrando conexão, igreja, posso falar isso abertamente para você. Estou falando da minha vida pessoal, da minha vida que Deus honrou de uma forma com muito cuidado e com muito zelo. Conexões que Deus levanta para nossas vidas, conexões tremendas para que nós possamos avançar naquilo que Ele mesmo preparou para mim e para você. E Ele jamais, em nenhum momento, vai nos desamparar. Tenho falado isso aqui desde o começo aqui, Ele não tem como nos desamparar. Amém, igreja? Agora, igreja, nós entendemos, e a gente leva essa palavra do teu espírito, que as pessoas que chegaram, que estão junto de você, julgue as atitudes, as formas, porque a gente conhece a árvore pelo fruto, e sendo de Deus, mantenha a firmeza, mantenha essa graça, mantenha esse entendimento, mantenha essa honra que Deus vai te promover, seja em qualquer área de sua vida. Você viu aí o caso de Elifaz. Jó, numa situação daquela, ele podia ter dito a mesma coisa da mulher de Jó. Amaldiçoa teu Deus, para também que ele te abandonou. Está vendo a situação? Ele disse, não, eu no teu caso, eu procuraria era a Deus, eu buscaria o Senhor, e entregaria essa causa a Ele. E diz mais, o Senhor faz grandes coisas, maravilhas, inescrutáveis, que não se pode contar. Excelente conselho. Então tenha atenção em conselhos, viu? Eu vou terminar falando de conselho. Tenha atenção com relação aos conselhos que vêm, porque você tem o Espírito Santo e Ele diz que vai nos guiar em toda a verdade. Então você sabe quando o conselho é de Deus e quando não é. Então conselho para falar mal de pastor, não vem de Deus. Conselho para falar mal da tua igreja, também não vem de Deus. Conselho em WhatsApp para falar mal da tua família, também não vem de Deus, igreja. Cuidado com as conexões, porque da mesma forma que Deus levanta pessoas, umas conexões boas e agradáveis, que vai te promover, que vai te levantar, que coisas vão acontecer, o diabo também levanta conexões terríveis, viu? Cuidado, viu? A gente ama todo mundo, mas ninguém é besta aqui não, igreja. Ninguém é besta para não saber o que é bom, o que é ruim não, o que é quente e o que é frio não. Espírito de rebelião não cabe no nosso coração não, igreja. A gente respeita, vai embora, meu irmão. Agora não dá não. É que Paulo diz, no mesmo capítulo 15, que eu li logo no começo, de 1 Coríntios 15, 33, não vos enganei, viu? A más conversação corrompe o bom costume. Cuidado, viu? Cuidado com conversa fiada, que a palavra do Senhor chama-se loquacidade frívola. Cuidado com essas palavras, que vêm para você com coisas, para tirar você do foco, para tirar você do propósito de Deus. Tenha cuidado. As más conversações vão correr pelos bons costumes. O que é que diz provérbio?
no capítulo 22, versos 24 e o verso 25. O que é que diz a palavra do Senhor? Diz assim a Escritura: não te associe com quem? Com os iracundos, está escrito. Não te associe com os iracundos. Não ande com os coléricos. Eu vou dizer o que é colérico e o que é iracundo, você vai entender. Iracundos são cara feia, pessoas que não têm ânimo, cara feia. Os coléricos, pessoas que andam com ira, com cólica, com qualquer coisa, pisar no meu pé, eu meto a mão, qualquer coisa. Sai disso aí, meu irmão. Ama essa turma, mas tchau para lá, meu irmão. A Bíblia está dizendo aqui. Está ali, cadê? Estava escrito agora aí. Estava dizendo aí. Não se associa aí, ó. Está escrito aí, ó, com iracundo. Ainda bem que aqui não tem iracundo, só tem gente bonita aqui. Tudo sorridente. Os coléricos. Tá para lá, meu irmão. Aí ele diz o próximo versículo: para que tu não tenha, para que não seja como as veredas dele, ou para que tu não aprenda as veredas dele. Como é que está escrito? Vê aí. Olha, para que não aprenda, não é seja não, para que não aprenda as suas veredas, e sua alma enlace por ele, ou enlace tuas almas. Olha que bronca aí. Cuidado com esse tipo de situação contrária. E outra coisa, igreja, protege a tua família. Protege a tua casa. Tinha oração, foi falado hoje de manhã aqui. Protege tua família, protege tua casa, debaixo de oração, porque Deus ouve a tua oração. Para que, eu vou falar publicamente aqui, para que não entre uma cebosa na tua casa. É sério. Eu conheci uma jovem de Deus, cantava, louvava divinamente. Eu cheguei para ela assim e disse: minha irmã, tu vai cantar para a multidão, vice. Tu vai cantar em praça pública para a multidão e Deus vai, e as pessoas vão ver a tua voz. Encantou-se com uma alma cebosa, está engravidada e já saiu até do evangelho. Ora a Deus para esse negócio não chegar na tua casa, meu irmão. Só Deus sabe um negócio desse. O cara chega lá, tem um genro que toma a tua Coca-Cola, está lá, está pendurado os pés no teu sofá, meu irmão. Cadê a Coca-Cola aqui? O cara acabou de tomar, meu irmão. Tira esse negócio daí, meu irmão. Ora para um cabra decente, meu irmão, para chegar à tua casa, uma nora decente, meu irmão. Isso não é conexão divina não, meu irmão. Ora, Deus, Senhor, meus filhos vão ter as mulheres de Deus. A Bíblia diz que o homem, quando é procurar, procura no Senhor, rapaz. Procura no Senhor. Deus não é contra o casamento, é a favor do casamento. Procura no Senhor. Não precisa procurar, aí chega lá. Ora, se perceber lá que o camarada lá está passando dos limites, não tem temor a Deus, ora, para dizer, meu irmão, tu tem dois caminhos. Ou tu te converte, ou tu vai embora. Não tem outra casa que é de santidade, meu irmão. Não vamos violar a santidade de Deus, não. Uma irmã chegou para mim e disse: deixa eu ver cá, quer falar com o senhor. Vamos orar. Orar por quê, irmã? A gente vai orar. Diga aí. Sou meio abusado mesmo. Ela disse: vamos orar. Se orar porque, o senhor sabe, minha casa é de praia. O pessoal chega na quinta-feira, só vai no domingo, tubinho, é cerveja, irmão. Eu digo: tu quer que eu ore? Não, irmã. Deixa eu dizer uma coisa: quem tem autoridade para a tua casa é você. Se tu quiser fazer um centro de macumba lá, tu faz. Se tu quiser lá botar macumba, não sei o que, tu faz lá. A casa é tua, irmão, a autoridade é tua. Precisa nem Deus vai ouvir isso aí. Eu vou te dar uma dica para essa turma ir embora no mesmo quinta-feira. Quando ele chegar tudo animado para a praia, aquele negócio perto de verão, tu vai fazer o seguinte: quando chegar assim na mesa, epa, ninguém toca na mesa não, antes que ore o Senhor. E quando orar, aqueles pensar com eles, epa, agora nós temos um Salmo 119, os homens lêem os versos pares e as mulheres os versos ímpar. No terceiro salmo, ele está perguntando: nós temos melhor ir para casa. Ou então se converte. Na tua casa quem manda é você. Eu vou deixar qualquer tipo de conexão, meu irmão? De jeito nenhum, meu irmão. Tem que chegar na tua casa debaixo do poder de Deus, debaixo da graça de Deus, do poder do Espírito. Então cuidado com quem vai se associar, cuidado com as coisas. Uma das coisas que eu procuro saber. Eu tenho visto famílias sofrendo, depois disso: pastor, é por causa de uma nora. Porque uma vez uma moça, por falta de entendimento, larga o cara, mas já tem um filho. Aí o que é que acontece? Pega o dinheiro da pensão e vai para as baladas e deixa o filho passando necessidade. Sofre o avô, sofre a avó, sofre o pai, sofre todo mundo, sofre a igreja. Tem que orar. Vamos evitar isso aí, orar. Ou essa pessoa se converte ou vai embora. Se converte a Deus, através de palavra, através de oração. Então protege a tua casa, protege a tua família. Ora ao Senhor com essa graça que está sobre a tua vida.
Senhor, se essa pessoa é tua, que ela se converta, se não se converteu, vamos orar para que ela pegue o beco. Oxe, é sério, é desse jeito, meu irmão. Eu vou querer não, meu irmão. Oxe, vou querer um negócio desse para a minha vida, meu irmão. É lá em casa, o cara está tomando minha Coca-Cola? Não, meu irmão. É repreendido, meu irmão. A gente está falando assim, mas é sério, está aí a palavra. Não se associe com o iracundo, não se associe com o colérico. Ou seja, Deus está dando um padrão. E são pessoas. A Bíblia diz que nós não devemos lutar contra sangue, contra carne, concordo, está escrito lá a palavra. Mas sim contra principados, potestades, espíritos dominadores, desse mundo tenebroso. Concordo. Mas que eu tenho culpa se essa turma está sendo usada? Está sendo cheio de cão, cheio de tranca-rua? Não, meu irmão. Espírito de pombagira? Não, meu irmão. Vá para lá. Identifique logo e manda embora. Em oração. E ore para a pessoa se converter. E voltei você um dia encontrar essa pessoa, e a pessoa está numa igreja, louvando, adorando ao Senhor. É a nossa função. Mas a Bíblia diz, andarão dois juntos se não tem acordo? Amós 3:3. Andarão dois juntos se não tem acordo? Se não vai ter acordo? Andem os dois juntos, tem que ter acordo. Então, se você tem uma profecia de fé, se você anda num nível de fé, vai abalar, meu irmão. Vai deixar essas coisas te abalar. Vai deixar essas coisas trazer danos para a tua vida, para a tua família? Não, meu irmão. Ora a Deus, clama ao Senhor. Clama a Deus, Senhor, a minha família de Jesus. A criança vai nascer, já bota a mão lá no ventre da mulher e diz, Senhor, essa criança que vai crescer nos teus caminhos. Se for um menino, vai ser menino. Se for uma menina, vai ser menina. E vai crescer nos teus caminhos, Senhor. Aí a menina nem nasceu, vai ter um varão do Senhor. Nem nasceu, vai ter um varão do Senhor, um homem cheio do teu espírito, cheio da tua glória. Se for um menino, vai ter uma moça do Senhor, uma moça que vai louvar, engrandecer o teu nome, vai ser uma serva do Senhor. Vai declarando com a força da palavra. Já vai preparando a tua casa, conexões divinas, igreja. Então tem que ter cuidado com essas coisas, para não trazer problema para a sua vida, e nem para a sua família, igreja. A gente fica se alegrando com as coisas de Deus maravilhosas, mas não podemos esquecer os ardis de Satanás. Satanás não gosta da minha família, nem tampouco da tua. Ele não está interessado na minha família, a intenção dele é destruir mesmo, é roubar, matar e destruir. Então temos que ter a sabedoria e o entendimento para conservar a nossa família, que é um bem precioso que Deus nos deu. Porque Jesus está voltando, e nesse arrebatamento a minha família e a sua família vai estar lá, para louvor da sua glória. Cadê o grupo louvor? Está aí? Esse bora para cá, para a gente dançar, essa conexão maravilhosa aqui, Felipe, Geazi, essa turma toda aí, Rosângela, toda essa turma aí, Vitinho, só tem abençoado. Hoje de manhã, peguei uma palavra, profeta, irmão Adriano Gomes, estava pregando, eu peguei na hora a palavra. Veja que é uma conexão. A Bíblia fala, a gente vai terminar com 2 versículos. A Bíblia fala que Paulo, que era Saulo, tinha acabado de se converter. E na hora que Paulo se converte, a graça estava tão forte na vida dele, que Paulo já sai para pregar, ele vai para Damasco. Pregar o Evangelho, anunciar com toda a intrepidez a palavra de Deus. Agora eu vou falar literalmente como está escrito, capítulo 9, verso 26, diz a Escritura assim, chegando, Paulo, que é Saulo, chegando em Jerusalém, procurou comunhão, procurou a destra, procurou quem? Os discípulos. A primeira coisa que ele fez, a se ajuntar. Vê que coisa tremenda, vê que coisa tremenda, a primeira coisa que ele procurou se ajuntar aos discípulos. De quem? Ou seja, mas a Bíblia diz que todos os discípulos, do discípulo ao pastor, temia Saulo, todos temia, não acreditando que ele era um discípulo. Falei literalmente como está escrito no verso 26, Paulo chega, Saulo, recém-convertido, na igreja, e a igreja não acreditou nele, também né, tinha um fruto terrível. Agora, lindo é o 27, foi o que Adriano pregou aqui hoje. Lindo é o 27. Então, Barnabé,
Tem que ter um Barnabé nas nossas vidas, para pegar nossas mãos, como é, tem que ter um Barnabé nas nossas vidas, gente. Para quando o cara está arrebentado lá, meu irmão, ninguém quer nada com ele, tem que ter um Barnabé para dizer assim: vem cá, cara, vem cá, meu irmão. Eles tomando consigo, o levou a quem? Aos apóstolos, às autoridades, e falou como ele vira o Senhor no caminho. Está falando da sua convenção. E falara a ele em Damasco, como pregava com ousadia ao nome de Jesus. E naquele dia quebrou aquela situação por causa de uma conexão. Saulo cresceu, mudou para Paulo e pregou em toda a Ásia. Paulo pregou por causa de uma destra de comunhão, por causa de uma conexão que Deus trouxe aquele homem, e levantou, e ele foi, e Paulo, quando fez o propósito que Deus tinha estabelecido para ele, para a vida dele, por causa de uma conexão. Talvez hoje você tenha sentido algumas coisas, sente alguma coisa, confie no Senhor, confie no Senhor, confie nele, que ele vai pegar pessoas para te levantar. É área financeira, vai chegar pessoas. É área emocional, Deus cuida da emoção do homem. É áreas que você está sentimental por causa do problema do casamento. Bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus de toda a consolação e Deus de Pai de misericórdia. É Ele que nos consola em todas as atribulações. Para quê? Para que nós possamos consolar os atribulados. Quando eu passo muita tribulação, diz: Senhor, essa pancada todinha é para um dia eu consolar alguém. O cabra chegou, pastor, estou com 4 prestações de carro atrasada. Minha situação é só, cara, já passei por isso. Agora Deus me libertou. Não passo mais não, já passei. Deus me libertou disso aí. Consolei. Olha, cara, vem cá, vamos fazer assim, orar, e Deus vai fazer, Deus vai abrir porta. E foi resolvido para a glória de Deus, consolando. Em áreas das nossas vidas, Deus sempre vai levantar alguém, para que o nome dele seja glorificado. Deus não vai nunca, em nenhuma hipótese, nos aparar. Fica de pé, igreja. A gente vai dançar agora. Vamos dançar. Olha o copo d'água aqui, a tentação. Para quem está assistindo não sabe o que é isso não. Olha a tentação, né? Deixa eu falar, isso aí a gente só faz quando é que Deus está mandando. Para a gente dançar, a gente vai cantar uma música. Essa irmã canta muito bem essa música. Na verdade, cantou-se bem, mas eu soube que ela canta muito bem também essa aí. É uma música de e daí, né? Se o povo não acreditou, né? E daí, né? Escuta uma palavra que eu vou citar isso aí, baseado no texto que a gente vai terminar agora. Vamos honrar aqui o tempo. Pessoal, Eliseu é uma conexão através de Elias e Elias através dele. Você conhece a história bem, os dois estão juntos. Falei sobre Elias, tem muitas conexões na Bíblia. Eliseu está acompanhando, ele já sabe o que eu te fiz. Ele tinha 12 juntas de boi, torrou todas elas, e que seguiu a ele, seguiu a quem? Elias. Elias já tinha feito aqueles processos, já tinha feito aqueles milagres, as coisas já tinham mudado, a situação já tinha sido a parte, um monte de coisas já aconteceu na vida dele, e ele recebeu no Espírito que ele iria se encontrar com o Senhor. Isso tudo aconteceu lá em Gigal. Eu estou no capítulo 2 do livro de 2 Reis. Ele está no capítulo 2, lá ele está em Gigal, e quando ele sai de Gigal, ele diz assim, para que Eliseu se separasse dele. Eliseu diz: tão certo como vive o Senhor, e a tua alma vive, não vou te deixar. Focado, entendido no que Deus tinha preparado para a vida dele, e Eliseu disse: não vou te deixar. E quando ele chega em Betel, Eliseu dá a mesma palavra para ele. Ele diz: tão certo como vive o Senhor, e sua alma vive, não te deixarei. Mas quando ele chega em Jericó, escuta bem, quando ele chega em Jericó, vou falar literalmente, quando ele chega em Jericó, no capítulo 2, no verso 5, do livro de 2 Reis, capítulo 2, verso 5, diz as escrituras assim: então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó, vieram a ter com Eliseu, e disseram assim: o Senhor é Deus, tomará o teu Senhor, e elevará sobre a tua cabeça. Olha a resposta de Eliseu, também sei, calai-vos, também sei, está aí, ó, calai-vos no final, também sei, calai-vos,
O que é que Deus falou comigo para terminar esse culto em cima disso aí? Igreja, você tem um foco de Deus? Você crê no arrebatamento da igreja? Você crê no crescimento da igreja? Você crê que Deus está cuidando da tua família, que você é a parte, mesmo que teu esposo não esteja aqui hoje, que tua esposa não esteja, que filho não esteja aqui, mas é do Senhor. Então se vem a palavra contrária, calai-vos! 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 Eu não vou aceitar que minha família vá para o inferno. Eu não vou aceitar que pessoas que eu amo, pessoas que eu oro, calai-vos! Eu sei que não estão no evangelho, eu sei que não estão andando como Deus quer ainda, mas sei que Deus o ama. Não vou abrir mão da minha família. Calai-vos! Foi o que Eliseu disse. Foi o que Eliseu disse. Calai-vos! Eu não vou abrir mão do foco que eu tenho com Deus. Esse manto vai vir sobre mim. Esse manto vai subir sobre mim. Eu estou focado. Quando ele subir, o manto vai cair sobre mim. Calai-vos! Foi contra a tua família, foi contra a tua vida profissional. Tua vida não vai dar certo. Calai-vos! Chegou atrasado. Teu ministério é uma porcaria, não vai dar certo. Calai-vos! Você não é um grande ministro. Calai-vos! Quem me chamou foi Deus. Foi Ele que me chamou. A responsabilidade é dele sobre a minha vida. Ousadia nesse tempo, igreja. Não importa que os outros não creiam como você. Pode ser que não creia, é verdade. Pode ser que não acredite no conteúdo que tem a embalagem. Mas uma coisa é certa: o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Ele está conosco. Ele está conosco. Não aceite a informação do diabo. Vieram muitas pessoas falar de mim. Eu digo: não aceito. Não aceito. Minha família é de Jesus. Minha família é de Jesus Cristo. Calai-vos, igreja. Calai-vos, inferno. Calai-vos as pessoas que não andam na mesma fé de vocês. Não estão mandando você agredir. Não estão mandando você ser grosso. Mas meu irmão, não aceita isso não, viu, meu irmão? Você chegou tarde. Porque a Bíblia diz que crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. A palavra do Senhor diz que a bondade e a misericórdia estão sobre mim. A palavra do Senhor diz: confia no Senhor. Confia no Senhor, entrega seu caminho e no mais Ele fará. Ele só irá sobressair a sua justiça como a luz e a teu direito como o sol do meio-dia. Por isso não temas, por isso espera atentamente no Senhor, porque Ele é contigo, porque Ele é contigo, porque Ele é contigo, porque Ele é contigo.